boa noite, ou boa tarde, né? Aleluia. A gente confunde. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 3. Estamos aqui mais uma tarde para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Na minha tradução diz assim: por isso, santos irmãos, aleluia, santos irmãos, que participais da vocação celestial, aleluia, não é para qualquer um, é somente para aquele que já tem Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, aleluia. O texto, quando fala assim, considerai atentamente o apóstolo, logo, se a gente não lê o versículo, logo a gente entende que pode ser o apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, mas o escritor de Hebreus fala assim, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, aleluia, glória a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus, aleluia, porque Ele nos convidou, nos convocou, nos chamou, nos salvou, para nós participarmos, aleluia, dessa convocação celestial. Deus, neste momento, ó Deus, nós já queremos aqui apresentar esse culto diante da Tua presença, já queremos aqui, ó Deus amado, neste momento pedir ao Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tenha misericórdia de nós. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero também, ó Deus, apresentar aqui cada irmão, cada irmã, ó Deus amado, como diz aqui o texto que eu li, por isso, santos irmãos, ó Deus, que participais da vocação celestial, ó Deus, só entende isso, ó Deus, aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem o nome arrolado no livro da vida, aleluia. Nós queremos nesta noite render graças ao Senhor. Abençoa todo o andamento deste culto, Deus. Abençoa, Deus amado, nesses momentos nós vamos estar aqui na Tua presença. Abençoa aquele que está vindo para a Tua casa, Deus. Abençoa esse que já chegou, Deus. Abençoa essa equipe de louvor. Abençoa o irmão Reis, a irmã que vai nos conduzir, ó Deus, através do vídeo, Deus, enfim. Nos abençoa de uma forma especial. Ó Deus, também fala através da palavra, através do presbítero João, ó Deus, que vai nos conduzir nesta noite, que seja uma noite de celebração, ó Deus, uma tarde de celebração na Tua presença, Deus, que possa acontecer no nosso meio renovos, ó Deus, enchimento do Teu Espírito Santo, avivamento, batismo com o Espírito Santo, aleluia, libertação de vidas, ó Deus, cura, Pai, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui adorando o Senhor, aleluia, que é o apóstolo, o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos neste momento, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos louvar ao Senhor com a equipe. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus Ele possa falar no seu coração nesta noite, nesta tarde. Que você saia daqui restaurado, renovado na presença do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Com palmas, amém, igreja? Todos
te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom, tão bom, tão bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom, bom, bom. Aleluia. Deus é bom, amém. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, amém. Aleluia. Nosso Deus é um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, amém. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde. Eu não sei nem o que te trouxe aqui nessa tarde. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o amor de Deus por nós, ele não falha. E jamais vai falhar. Indiferente das circunstâncias, indiferente daquilo que nós temos passado, que nós temos vivido, que nós temos feito, o amor de Deus por nós é incondicional. O amor de Deus por nós jamais vai falhar. Eu posso falhar com você. Você como irmão pode falhar comigo. Mas o amor de Deus por nós não falha. E as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Vamos louvar ao Senhor com esta canção, Teu Amor Não Falha. Que você possa prestar atenção naquilo que você está louvando ao Senhor. Que nada vai nos separar do amor de Deus, amém? A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestades, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos nessa tarde, Senhor, por este amor que não falha, Deus. Aleluia, Deus, porque o Senhor é o mesmo, Senhor. O Senhor jamais vai mudar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre nós, Teu amor não falha. Nunca vai falhar, amém? Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia, Deus, por este amor que não falha, Senhor.
profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós precisamos entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Muitas das vezes você não sabe por que você está passando certas situações na sua vida, mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Não questione a Deus o porquê, mas sim para quê, porque tudo tem um propósito, amém? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, amém? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez, Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, Pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. aleluia, Deus. Vamos aplaudir este amor que não falha, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Quando a gente é criança, uma das coisas que a gente mais tem é confiança no pai da gente, não é verdade? Você pode estar em um lugar perigoso, se seu pai falar assim, que você vem, a gente vai, não é verdade? Pode vir, que eu estou aqui, pode vir. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa confiança no nosso pai. Aí você fala assim, vou não. Nem é alto, não vou não. Mas hoje eu te convido a voltar a ter essa confiança no Senhor. Essa canção que nós vamos louvar ao Senhor com ela agora fala justamente isso. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és. Muitas das vezes a gente ama a Deus por aquilo que Ele pode nos dar em troca. Mas que você aprenda a amar o Senhor por aquilo que Ele é. Como a gente louvou aqui hoje, Deus é bom. O amor dEle não falha. E eu gostaria que você fizesse dessa canção agora uma oração para a sua vida. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és. Que nós possamos cada dia voltar à nossa inocência e aprender a confiar no Senhor, amém? Que você faça dessa canção uma oração. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, amém? Quero ser como criança. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, Deus. Nos ensina a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida, Deus. Como nós precisamos aprender a confiar, Senhor. Ah, Deus.
Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, Te amar pelo que és. te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, abraça-me, Senhor, abraça-me. Precisamos de ti, Senhor, abraça-me. Com teus braços de amor. Glória a Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Realmente nós precisamos deste abraço do Senhor a todo instante, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá vitória.
Que nós possamos sempre falar, Senhor, abraça-me, não somente aqui neste momento, mas onde estivermos, que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu quero convidar os irmãos agora, nós vamos estar aqui cantando mais um corinho. Aquele que propôs no seu coração a entregar aqui seu dízimo, a sua oferta, que venha aqui, deposite aqui no gasofilácio, mas faça isso com gratidão, faça isso com amor, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, né? Eu sempre gosto, sempre acaba ficando repetitivo, eu gosto muito lá em Salmos, quando Davi disse, me alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Devemos vir na casa do Senhor com alegria. Trago aqui seu dízimo, a sua oferta, e eu quero orar por você. Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta noite. Obrigado porque é do Senhor que vem a solução de todos os nossos problemas. É do Senhor que vem a alegria. É do Senhor que vem a paz. Ó Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que vai aqui agora, Senhor, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor possa dar a cada um, Senhor, aquilo que a tua palavra diz. Que quando nós agradamos de ti, Senhor, o Senhor faz proezas em nossas vidas. Por isso eu ministro bênção, bênção da prosperidade, bênção da saúde, bênção da alegria na vida de cada eleito do Senhor neste momento. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Nós não merecíamos, Senhor, mas foi pela tua graça que nós somos salvos, Deus. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto és fiel,
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos por este amor, Senhor. Aleluia, Deus. Quebrantado por seu amor. Deus, nós te glorificamos nessa noite, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque não foi por merecimento, Pai, mas foi pela graça. Muito obrigado por este amor que me alcançou, que alcançou a cada um de nós, Senhor. Agora nós pedimos ao Senhor, Deus, que abençoa, Deus querido, esses dízimos, abençoa as ofertas, Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, que chegue até o Senhor como cheiro suave às tuas narinas. Pai, em nome de Jesus, toma também nas tuas mãos o pregador desta noite, que a palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai. Estamos prontos para ouvir a tua voz, Senhor, porque o nosso coração venha ser terra boa nesta noite, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tem algumas pessoas. Quem está nos visitando aqui nessa noite? Tatiane, né? Tatiane e Rodrigo, sejam bem-vindos, né? Sintam à vontade, nós nos alegramos com a presença de vocês aqui, sempre estaremos com a porta aberta, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Abençoe a vida da irmã. Tem mais alguém nos visitando? Tem também eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, Cris, como é que é o nome? Cristoforé, está aí também, né? Ela é americana, né? Está na casa do pastor Sanzio? Está na casa do pastor Sanzio. Hoje de manhã ela esteve aqui também, na escola bíblica dominical. Eu quero convidar você, amado irmão, amada irmã também, aproveitando a oportunidade, venha à escola bíblica dominical. O que eu tenho aprendido na escola bíblica dominical, eu tive uns tempos que eu não vinha não, mas eu comecei a valorizar isso, irmãos. Nós temos o pastor Sanzio aqui, que está aqui ministrando um estudo, que abre as portas do nosso coração para entender essa palavra. Então eu quero convidar você, se não tiver disponibilidade, venha, vale a pena, e nós estamos precisando disso, irmãos, né? De estar conhecendo essa palavra de Deus, na sua profundidade. Hoje pela manhã aqui, nós tivemos aqui a escola bíblica, foi uma bênção, né? Nas próximas, se der para você vir, venha. Vamos estar aqui juntos, aprendendo, louvando a Deus, recebendo essa bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar hoje, o pastor Sanzio vai trazer uma palavra no meu coração nessa noite. Abra seu coração, irmãos. Esquece todos os problemas, esquece todas as dificuldades da luta. Fala assim para você: hoje eu quero que o Senhor fale no meu coração. Eu quero ouvir, Senhor, a tua palavra. Eu quero ouvir algo do Senhor.
para que eu saia daqui transformado, para que eu saia daqui nessa noite abençoado. Irmãos, eu sempre falo, né, nesse versículo, que é um versículo-chave na minha vida, né, eu sempre falo muito em Josué, eu gosto muito de Josué. E quando eu falo em Josué, eu sempre falo uma receita. Quem aqui não gosta de uma receita, né? Quando a gente come uma coisa gostosa, a gente fala, eu quero essa receita. Mas eu quero dizer a você que toda receita tem falha. Mas a receita que o Senhor deu para Josué não tem falha, é perfeita. Josué ali recebe uma receita infalível para uma vida próspera, para uma vida bem-sucedida, para uma vida cheia de alegria no Senhor. Que se encontra lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse o quê? De ler a minha palavra. Mas não somente leia, medita nela, pensa nela, anda com ela no seu coração, ata ela no seu coração. Porque em tudo que você falar, fazer, seja segundo esta palavra. Assim você será próspero e bem-sucedido. Então o Senhor vai usar hoje o pastor Sanzo aqui para falar nos nossos corações. Fique atento. Fala com o Senhor, fala comigo, Senhor. Que essa palavra venha trazer para mim refrigério, venha trazer para mim paz, venha trazer para mim direção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Levantar as mãos. Vamos abençoar a vida do pastor Sanzio. Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sanzio. Obrigado, Senhor, pela sua família, seus filhos. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que o levantou nesta igreja. Obrigado, porque é do Senhor que vem, Senhor, a palavra, vem, Senhor, a solução, e nós queremos ouvir a Tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Senhor, fale através dele nessa noite, para que possamos, Senhor, sair daqui transformados, melhores do que entramos, alegres, confiantes, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus que cuida, um Deus que está conosco. Por isso nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz. Mateus me deu um retorno aí, eu me viro aqui. Amém? Obrigado. Irmãos, palavra do Senhor dita, aberta, falando aos nossos corações, a nossa luta, a nossa labuta em querer debruçar em cima dela para entendê-la. E como disse o presbítero João, é através dessa palavra que nós temos graça, favor. Amém? Sem demora, abre aí por favor, Atos. Abre aí no livro de Atos, por favor. Obrigado pelo retorno. Fica melhor. O capítulo que você vai abrir junto comigo aí é o capítulo 26. E vamos ler o versículo de número 3. E vamos discorrer e pedir a Deus, fala conosco, Senhor. Fala que teu servo, que a tua serva ouve. Amém? Atos 26, verso 3. 2 e 3 aí para você fixar melhor. Verso 2 e verso 3 de Atos 26. Posso ler? Amém? Verso 2 diz assim: tenho-me por feliz. Isso é Paulo dizendo, eu sou um cara feliz, mas você está sendo julgado, você está necessitando de argumentar para se justificar, você está no aperto, e você, Paulo, está dizendo que é um cara feliz. É isso mesmo? Isso mesmo. Tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes. Paulo ainda deu uma bajulada no rei Agripa, dizendo assim: você é conhecedor,
Você vai entender o que eu vou dizer. Claro que você vai. E Paulo continua dizendo assim: mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. O que Paulo está fazendo? Rei Agripa, eu preciso que você tenha no seu coração uma calmaria, de forma que você me escute, para que você, rei, tenha uma chance. Eu já tive a minha, no caminho de Damasco, caí do cavalo, Cristo me apareceu, e ali Ele falou comigo, e eu na minha calmaria ouvi Deus falar comigo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu ali tive um diálogo com Cristo, e ali eu me converti, entrei na cidade mais próxima, um homem chamado Ananias orou por mim, e ali eu fui experimentando Cristo. Então, rei Agripa, tenha paciência. Paulo estava dizendo para o rei, e criando uma maneira, uma atmosfera, para que a palavra de Deus, ela fosse recebida. E é isso que você tem que fazer essa noite. Calma. Esquece realmente amanhã segunda, esquece da pandemia, da crise econômica, esquece do seu problema pessoal, esquece até do seu pecado. Calma, para, vamos orar e vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui de novo e te agradecemos por isso. Queremos te pedir, eu utilizo aí o nome dos meus irmãos, eu sei que eles possuem uma comunhão comigo. Queremos te dizer que o Senhor é essencial, que o Senhor é indispensável. Fala conosco, Deus, nos dê uma palavra que possa nos confrontar, sim, entrar lá no íntimo e ser lá guardada, e ser lá reservada, de forma que o diabo não tire, de forma, ó Pai, que as nossas percepções seculares não tirem, de forma, ó Deus, que nada, ainda que queira tirar, não consiga tirar, porque foi o Senhor quem plantou. Planta em nós, Pai, uma palavra, um mandamento, uma promessa, uma direção, um norte. Planta, Pai, planta ao ponto de estar bem introduzida, que possa germinar, crescer, e ainda que demore um pouco, ó Pai, que seja nossa, que seja, ó Pai, a gente que a possua, para que a gente possa ver o crescimento. Fala conosco essa noite, fala, Pai, porque sem o Senhor não tem sentido, sem a sua presença, sem, ó Deus, a nossa vontade de relacionamento com o Senhor, não tem sentido, mas nós temos consciência disso. Por isso, te pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Amém. Paulo, ele estava sendo e foi guiado para uma situação que ele estava sendo julgado. Ele ia ser julgado, questionado. Só que, como todo julgamento, é necessário que você tenha uma palavra para que a pessoa que está sendo julgada possa se defender. E Paulo, ele vai se defender, e na sua defesa, ele só fala de coisas espirituais, só fala de Deus, do seu encontro com Deus, da sua marca com Cristo. Ele, diante do rei, que não sabia muitas coisas em relação às coisas espirituais, ele só falava das coisas espirituais. Paulo aprendeu que o que era importante para ele era aquilo, o que o defendia era aquilo, o que o resolvia os seus problemas era justamente aquilo. Você pode estar tentando resolver os seus problemas com outros tipos de argumento. Pode. Você foi ensinado assim, você foi doutrinado assim.
Mas falar de Deus, falar das promessas, falar daquilo que a Bíblia diz, é algo que tem-se, como diz a palavra, uma certa garantia de que não vai mudar, garantia de que Deus vai interceder, vai se manifestar. A gente não tem muito essa habitualidade de falar com as pessoas a respeito das coisas espirituais, mas a gente tem que começar a mudar essas coisas, porque é no mundo espiritual que as coisas são resolvidas, e não é no mundo material. Sabia disso? Então Paulo começa o seu discurso, e ele começa o seu discurso falando da sua experiência com Cristo. E a primeira frase que ele se utiliza, está no versículo número 2 aí, do capítulo 26, a primeira palavra que ele fala é essa, ele diz assim: sou um venturoso, um bem-aventurado, um cara feliz, Agripa. Como? Há de se espantar, ou de se criar uma situação de tensão. Como que você é um cara feliz, tendo a probabilidade de ser julgado e culpado? Como que você na realidade é um cara feliz e se pronuncia dessa forma, sendo réu? Como? De que jeito? Mas no versículo 2, Paulo começa a falar da sua experiência, e a primeira frase que ele diz é que se sentia bem-aventurado, feliz. E ele deixa entender que essa felicidade, ela era tanta, ela era tamanha, ela era realmente algo intenso, de tal forma que ele não se importava com a opinião dos outros. Vai ser feliz. E a opinião dos outros? E o que os outros vão achar, pensar? Paulo, ele se posiciona: eu sou um cara feliz por causa da minha experiência com Cristo. Aí Paulo, ainda no seu início de discurso, na sua introdução, no versículo 3, ele vai lá contar a sua experiência particular a Agripa, ao rei, e ele pede uma coisa ao rei: eu quero que você tenha paciência para me ouvir, eu preciso. E Paulo está dizendo o seguinte: para ouvir Deus, para entender designações de Deus, planos de Deus, objetivos de Deus, tem que se ter em primeiro lugar, antes de tudo, uma calmaria que te faça ser paciente. Calma, fica quieto aí, ouça, deixa eu falar. Eu sei que você tem as suas razões, os motivos, as circunstâncias. Eu sei que você tem a sua visão de mundo, mas calma. Você precisa, em primeiro lugar, para ouvir Deus, ser paciente. E Paulo faz isso tudo porque Paulo sabia que para invocar a presença de Deus, para chamar Deus, para ter uma relação com Deus, há de se ter um ambiente propício para isso. Há de se ter um ambiente que a concentração, que a prioridade, que a destinação dos fazeres, que o olhar, que o falar, que o mover, que o se comportar, tudo esteja sendo direcionado a Deus. Então Paulo se posiciona dessa forma, desse jeito, para ser julgado. Aí Paulo começa a dizer a Agripa, dizendo assim: Agripa, rei, eu tenho uma formação, e a minha formação, rei, ela é desde a juventude. Quando eu era menino, eu fui criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Sou fariseu zeloso, aquele cara realmente intenso no guardar, no esperar, no acreditar da forma como a lei manda. E Paulo, ele se defendia dentro desses critérios:
falando, iniciando a sua conversa sobre coisas espirituais. Você precisa enfrentar o seu serviço com palavras espirituais. Lá, as suas dificuldades na escola, com palavras espirituais. Você precisa se relacionar com as pessoas com uma versão espiritual. Parece extremismo, chato, mas é isso que funciona. É isso que dá resultado. No versículo 9, Paulo fala a respeito da sua trajetória inicial em perceber Jesus. E Paulo estava explicando ao rei Agripa, dizendo o seguinte: rei Agripa, eu perseguia Jesus. Os meus atos, os meus comportamentos, eles eram para pressionar esse povo. E eu vou te dizer, rei Agripa, a minha visão em relação a esse surgimento chamado cristão. Eu entendi que isso era uma seita, era algo prejudicial ao meu povo. E Paulo explicava ao rei Agripa que ele tinha autoridade dos principais sacerdotes, daqueles mesmos que estavam ali o levando à acusação. Foi esse povo aí, rei, que me deu autoridade. E eu, de forma zelosa, eu mandava prender esses santos homens. E eu quero te explicar mais, rei Agripa, que quando eles eram mortos, eles tinham a minha aprovação. Eu perseguia, eles eram mortos e eu dava o meu aval. Eu era avalista disto. Então, olha a minha história, rei. Todo mundo precisa de uma história com Cristo. Você precisa de uma história que te diga que um dia Deus te respondeu de madrugada, de que um dia Ele te livrou de um acidente de um carro, de que algum dia, em alguma situação, Ele fez você parar, e quando você parou, a situação foi solucionada. Enfim, todo mundo precisa de contar uma história em relação à sua experiência com Deus, e era exatamente isso o que Paulo estava fazendo. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: eu iniciei a minha história, rei Agripa, numa versão contrária, num viés contrário. E Paulo, no versículo 13, fala ao rei Agripa que na realidade, enquanto ele perseguia Jesus, enquanto ele mandava prender, enquanto ele dava o seu aval, de repente, indo a Damasco, no caminho, ele caiu do cavalo. E Paulo continua o seu discurso, que ele não sabia realmente, inicialmente, o que era cair daquele cavalo, e ele ali teve um encontro com Cristo. Paulo, no versículo 14, fala, dizendo o seguinte: como é que foi esse encontro? Você precisa encontrar com Deus, e saber como é que foi isso, como que isso originou. Eu fui à igreja, sentei no banco e ali ouvi o pregador. Eu fui à igreja, me sentei no banco e ouvi uma música que muito ao meu coração falou. Eu estava em casa, tive um sonho e esse sonho me perturbou. Você precisa contar a sua história, em primeiro lugar, para você mesmo. Você precisa saber da sua história que fala do seu encontro com Cristo, uma história com Deus. Mas a gente vai vendo o texto, e o texto vai ficando mais empolgante, mais animador. Paulo, ele fala no versículo 14, sobre a voz que ele ouviu, lá, a caminho de Damasco, e a voz dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição, ela dá a entender que é uma agressividade, que é na realidade um ato de violência, que é alguma coisa desregulada, desequilibrada. E Jesus estava dizendo no caminho de Damasco justamente isto: Paulo,
por que você, Saulo, está vindo em minha direção com violência, com essa perseguição que resulta em agressividade? E agora nós vamos melhorar essa história. E agora a gente vai prestar atenção como que Paulo tem uma história para contar, como que você precisa ter uma história para contar. Versículo 15. Rei Agripa, no caminho de Damasco, ele me disse quem ele era. Você precisa saber quem Jesus é. É aquele que se intromete no meio do seu povo, aquele que defende, aquele que provê. Paulo não sabia, mas estava perseguindo Jesus. O mundo não sabe, mas pode nos perseguir. E nos perseguindo, o mundo pode estar perseguindo Jesus. Vamos melhorar isso, e vamos fazer isso ficar mais empolgante, da seguinte maneira. Olha só, Paulo discursando. Agora entenda, rei Agripa, entenda uma coisa. Eu a caminho de Damasco, naquela estrada, eu não tive forças contra ele, rei. Foi ele quem me parou. Foi ele que fez com que eu caísse do cavalo. Então foi ele, rei. Foi ele quem me parou. E eu inicio a minha história, rei Agripa. Eu inicio a minha experiência para contar para você e para todos que estão aqui nesse sinédrio, para que vocês ouçam. Foi Cristo quem me parou. Aí começa a minha história. Tem mais, rei Agripa. Eu não consegui ir adiante, porque ele interrompeu a minha trajetória. Ele me parou, ele interrompeu a minha trajetória, e eu fui parado para ouvi-lo. Me pararam para que eu soubesse algo que eu não sabia. Para aí, tem hora que tem que parar. A gente precisa saber de Deus coisas que nós não sabemos, e esse processo diz respeito à necessidade de parar para ouvir o que Deus tem para dizer, parar para buscar Deus, parar para que realmente Deus possa falar. Tem mais, rei Agripa, a direção não foi mais minha. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, se eu ia voltar, se eu ia para a direita, a esquerda, se eu ia para frente. Foi ele, rei Agripa, que me disse a partir daquele momento, no caminho de Damasco, o que eu deveria fazer. Deus vai dizer a você o que você tem que fazer. E aí, rei Agripa, eu continuo te dizendo, ele, o Senhor Jesus, esse que eu prego, crucificado, ressurreto, porque vocês estão me dando bronca, vocês estão realmente me levando a um julgamento, porque eu estou pregando um Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que vive, que fala com as pessoas, que cura as pessoas, que consola as pessoas, que liberta as pessoas, que traz às pessoas uma nova vida. Eu estou sendo julgado por isso. Só que rei Agripa, quando eu caí do cavalo, foi ele quem me disse, entra naquela cidade, ali tem uma pessoa, um homem, chamado Ananias, e ele vai orar por você. Então eu perdi o controle. Eu achava, rei Agripa, que eu tinha o controle da minha vida, que eu mandava e desmandava, eu tinha uma autoridade dos sacerdotes, eu era na realidade aquele que mandava prender, que mandava soltar. Só que quando eu caí do cavalo, ele passou a me dar direção, a dizer o que eu ia fazer, aonde que eu ia estar, e foi muito melhor para mim, rei Agripa. Tem mais, rei Agripa, foi ele que naquele momento me chamou para um ministério. Eu achei que eu tinha um ministério. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, doutor, e vim sendo zeloso, guardando a lei, sendo estudioso, zeloso ao ponto máximo, no último volume, rei Agripa. Só que eu caí do cavalo, ele me apareceu e começou a falar comigo.
e ele disse que eu teria um ministério, e que meu ministério não seria com os judeus, seria com os gentios. Mudou tudo, rei. E essa foi a experiência que eu tenho, e eu preciso contar isso para você, rei Agripa. E tem mais, rei Agripa, não é só isso não. Foi ele quem me disse que eu ainda o veria, e ele apareceria várias vezes para mim, falando comigo, se manifestando na minha vida. E eu constato isso, rei. Ele fala comigo. Eu tento ir para um lugar, ele diz assim, vai para outro. Eu vi que a minha vida agora tem controle, tem segurança, tem governabilidade, tem governo. E aí, rei, preste atenção na minha história. Foi ele quem me disse que me livraria, apesar dos meus apertos, das minhas lutas, das minhas labutas. Ele estaria comigo, me livrando. E inclusive agora, rei, e o texto fala sobre isso. Até aqui ele tem me livrado. Então, rei Agripa, eu ganhei um ministério. Agora eu sou pregador dos gentios, prego para judeus também, mas eu entendi uma proporção muito maior, um mundo muito maior, uma visão espiritual muito maior, tudo porque ele se revelou a mim. E agora? E agora está tudo mudado, rei, porque ele mandou com que eu fosse em seu nome abrir os olhos dos cegos. Então eu tinha e tenho essa missão, rei Agripa. Eu falo de Jesus, que Jesus abre os olhos das pessoas, que Jesus tira as escamas das pessoas, e agora meu ministério é esse, não só esse. Agora, rei Agripa, eu falo que das trevas, Jesus faz uma conversão à luz, que Ele, o Cristo, se revela, mudou tudo. Agora, rei Agripa, do poder de Satanás, eu pego as pessoas e apresento Deus, e Deus entra lá e liberta as pessoas, e do poder de Satanás, as pessoas são libertas, e elas passam a ter uma vida nova, não mais encarceradas. Escuta a minha história, rei Agripa, tem mais. Eu agora lanço mão das informações de Cristo, que Cristo vai, manifesta, fala, protege, é bloqueio, que Cristo é a segurança, é a rocha. Eu falo agora, rei Agripa, para as pessoas, nas comunidades, nas sinagogas, que Cristo, Ele vive, Ele reina, Ele está lá, que Ele vai fazer das pessoas um novo momento de história, uma nova história. Escuta a minha história, rei Agripa. E o texto vai dando mais informações. E também, rei Agripa, eu falo que esse Jesus, pela fé, através do Espírito Santo, tem santificado as pessoas, separado as pessoas, dado às pessoas uma visão que consegue discernir entre o bem e o mal. Escutou, rei? E o versículo 19, que diz assim, e quero ler com você, para ir já finalizando. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Está aí. Então ele vai concluindo seu discurso dizendo assim: rei, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar às minhas origens? Eu fui marcado, eu tive uma experiência, Deus falou comigo, eu não conhecia, mas Ele apareceu e deixou eu o conhecer. E toda a minha situação de montante que me fazia acreditar da forma como eu acreditava, tudo aquilo foi desfeito. Eu fui, na realidade, novamente construído. Deus me deu uma nova visão, uma nova forma de pensar, e é justamente isto, ó rei Agripa, que eu quero te falar. Então Paulo, ele discursava para resolver os seus problemas nas relações, nos seus apertos, em qualquer situação, sobre o Cristo que tinha o marcado, o dado uma experiência para contar. Você precisa disso. Você tem que ter uma experiência com Deus para contar.
Deus me respondeu, Deus me livrou, me tirou, me pôs. Deus fez eu adiantar, Deus fez eu ficar quietinho. Deus me colocou no banco, Deus me tirou do banco. Você precisa de uma experiência com Deus para contar, primeiro para você mesmo. E quando você vai no versículo 21, Paulo vai dizendo assim ao rei Agripa: eu estou sendo contestado, rei Agripa, porque eu abandonei a visão que eu tinha. Eu não cria como deveria crer, eu não era entregue a Deus como eu deveria ser, eu não tinha percepção exata, e eu estou sendo julgado por eles, porque eu não penso mais como eles. O mundo está aí, e a função do mundo é contaminar. A Bíblia diz, e Deus intercede, fala conosco: Pai, não os tire do mundo. Essa é uma expressão que a gente vai entendendo que a gente não pode sair do mundo. É inevitável termos uma amizade com alguém que é do mundo. Claro que é. Eu tenho, você tem, nós temos amizades com pessoas que fazem parte do mundo. Vamos em festas. Mas o problema não é termos essas amizades, essas relações. O problema é o nosso comportamento lá na festa, nessa situação, não ser um comportamento como descrito por Paulo, que no Sinédrio fala das suas coisas espirituais, que no serviço falaria da mesma maneira, que na escola falaria da mesma forma, que em casa falaria da mesma maneira. Então o que a gente precisa é levar a marca de Cristo, a história que nós temos com Cristo, e compartilhar isso, falar isso com as pessoas. E por que não fazemos isso? Precisamos fazer isso. Não se resolve situações mundanas, muitas delas, a maioria, com argumentos ou posicionamentos mundanos. É no mundo espiritual que as coisas são destravadas. É no mundo espiritual que a liberação da palavra que liberta, que cura, que livra, é liberada. É lá, e é lá que você tem que ir, e é lá que você tem que batalhar. E Paulo estava no Sinédrio, sendo julgado, sendo questionado, sendo réu, e fazendo disto um argumento de espiritualidade. Eu estou aqui, Deus está comigo, Ele sabe o que faz, foi Ele quem me trouxe aqui, e vocês não poderiam me trazer aqui se Ele não tivesse permitido. É Ele quem está aqui. Você não vê, rei Agripa, você não percebe. Eu peço a Deus, rei Agripa, que Deus tenha misericórdia de você, que abra os teus olhos, faça a escama cair, que faça você perceber: eu quero falar de Deus onde é que eu vou ou estiver. Eu preciso disto. E isso vai entrando dentro do meu coração, isso vai me criando uma certa identidade, isso vai me fortalecendo, isso vai me dando a convicção que de fato eu tenho uma conexão, uma relação com Deus. É verdade, eu dou prioridade a Deus. É verdade, eu dou a Deus a primazia. Em primeiro lugar, eu penso nele, no que ele fala, no que ele pensa, no tipo de sentimento que ele tem. Mas o versículo 23 fala assim: hoje, rei Agripa, eu prego isso sim, eu falo de um Cristo ressurreto, luz aos judeus, aos gentios, através dessa pessoa chamada Cristo. E é por isso que eu estou sendo julgado. Essas pessoas não me entendem, porque a Bíblia diz, rei Agripa, sou eu quem vou entender o mundo, não é o mundo quem vai me entender, porque a Bíblia diz que eu não pertenço ao mundo. Isso é sensacional. Você foi chamado para compreender o que está lá fora, mas o que está lá fora não tem a permissão para compreender o que está aqui dentro. E essa relação, ela vai permanecer até a volta de Cristo. E eu vou finalizar da seguinte maneira, no versículo 29. Paulo, ele usa a expressão, finalizando, 26, eu quero que você leia comigo aí, por favor, verso 29. Paulo respondeu:
Porque no versículo 27 tem uma expressão que diz assim: acreditas, ó rei Agripas, nos profetas? Paulo perguntando ao rei: você acredita na espiritualidade? Você acredita no mundo espiritual? Porque profeta tem tudo a ver com o mundo espiritual. E Paulo faz uma afirmação aí no 27, dizendo assim: eu sei que você acredita, rei Agripas. Diz assim: bem sei que acreditas. Todo mundo tem uma noção, uma crença em relação ao mundo espiritual. Aí quando Paulo diz isso, 28, diz assim: então Agripas se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuadisse a me fazer cristão. Quer dizer, Paulo, você está tentando me convencer? Estou. Deus está tentando te convencer. Deus está tentando te persuadir. Deus vai fazer isso. Dá a você uma condição para que você perceba que Ele tem um propósito na sua vida. Deus vai criar circunstância para que Ele te convença. Deus vai te convencer, porque a única maneira de Deus trabalhar com você é te convencendo, e através do convencimento você o aceitar. Mas o texto finalizando, aí diz, o texto diz assim, o 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo finalizou dizendo assim: quisera eu que vocês entendessem a respeito das promessas, quisera eu vocês entendessem a respeito da presença de Deus nos lugares, quisera eu que vocês percebessem o plano que Deus tem na vida de vocês, quisera eu que vocês pudessem admitir, aceitar o Espírito de Deus, para que Ele pudesse os conduzir, os levar a uma situação que Ele, o Espírito de Deus, quer. A vida de vocês seria muito mais fácil, muito mais vitoriosa. E aquilo que eu disse lá no início, no versículo 2, eu estou aqui, mas estou e sou bem-aventurado, iria acontecer com vocês. Então Paulo, diante disso, a gente encerra, nos dá uma lição, nos conta uma história de que a gente precisa ter uma experiência com Deus. A gente precisa invocar Deus: Deus, deixa eu te experimentar, para que eu tenha uma história para contar, para falar para as minhas amigas, para os meus amigos, para falar na sala de aula, dentro da igreja, na minha casa, uma história para contar. Eu às vezes ouço a minha filha Sofia no café da manhã, ou meu filho Sâncio, em algum horário do dia, contando a sua expectativa em relação a Deus. Aí eu logo penso, uma história para contar. Aí eles me dizem assim: Deus me falou, Deus me prometeu. E eu penso, uma história para contar. Você precisa disso. Deus tem essa vontade na sua vida, te dar uma experiência para que você tenha uma história ou várias histórias para contar. Fale isso com Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Deus, que aperto de Paulo, mas ele diz que estava ali feliz. É muito antagônico isso, porque a gente vê, a gente conversa com as pessoas, Deus, e elas, quando estão no aperto, elas ficam tristes, elas murcham, elas ficam desesperadas. Por que é assim? Seria essa a resposta, a marca de Cristo, a história que Cristo dá, que é sobre, ó Pai, qualquer tipo de situação que aflige, que é o principal. Deus, faça isso com essa igreja, com os membros dessa igreja, com os visitantes dessa igreja. Faça isso com a nossa família. Entra lá, dê uma experiência, para que nessa experiência, ó Pai, as pessoas sejam e se sintam bem-aventuradas.
em nome de Jesus. E o negócio está complicado, a situação está difícil, não sabe o que fazer. E Paulo lá estava dizendo, Deus, que era bem-aventurado. Senhor, dá-nos essa experiência, esse relato. Nós oramos em cima dele, para que tenhamos, ó Deus, felicidade, alegria, serenidade, equilíbrio, lá no nosso serviço, na escola, em casa, em qualquer situação, dentro da igreja. Deus, nos ajude. Senhor, nos ajude pacientemente, como está escrito no Salmo 40, esperei, confiantemente. E essa confiança eu sei que tem que ter paciência. Ajuda-nos a esperarmos no Senhor, porque a qualquer momento o Senhor vai agir, o Senhor vai falar, o Senhor já está se manifestando, e nós precisamos acreditar nisso. Deus, nos ajude a termos fé, uma fé que te agrade e que nos lance a uma condição, ó Deus, que nos faça realmente entendermos que o Senhor tem um plano para a gente, que o Senhor tem uma vocação para a gente, que o Senhor tem, ó Deus, um direcionamento a ser dado, que o Senhor tem um plano com essa circunstância, vai melhorar, vai acabar, vai passar, e que tudo na realidade serve de experiência construtiva. Nos ajude, Deus. Nos ajude como o Senhor ajudou Paulo. Tenha compaixão de nós. Entra, Pai, fazendo uma transformação no coração, na alma. Esses sentimentos que aprisionam, que só consegue ver o que está se enxergando com os olhos. Deus, muda isso, lança fé. Deus, faça as pessoas serem realmente, ó Pai, elevadas a outro patamar, a outra situação, de forma, ó Deus, que a nossa fé possa ver coisas que realmente ainda não estão aqui, mas vão chegar, e que a gente espere isso. Deus, diante das circunstâncias, das dificuldades, nos deixe ter uma palavra para a dificuldade, uma palavra, ó Pai, que possa ser oferecida à situação que nos oprime, à situação que nos diz que não sabemos o que fazer. Deus, coloque no nosso coração, na nossa alma, uma palavra que possa contrariar isso, que possa confrontar isso, para que, ó Pai, nós possamos crermos e nisso sabermos que o Senhor, ó Pai, vai mudar a situação a qualquer momento. Faça isso conosco. Esse é teu povo, a tua gente. Eu abençoo em nome de Jesus do altar, sabendo que o Senhor tem uma vontade, e nós, ó Pai, queremos nos agarrarmos dessa vontade. Faça isso conosco, em nome de Jesus. Presbítero João, por favor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quer chamar a equipe de louvor? Nós já estamos terminando. Nós vamos cantar mais um corinho. Mas eu quero antes orar. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, que possamos amanhã lembrar desse Deus maravilhoso, para que possamos cada dia mais sentir a sua presença. Põe a mão no seu coração. Deus abençoe a vida do pastor Sânzio. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor disse que a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra penetra no fundo, no mais profundo ser. E que o Senhor nos conhece. O Senhor conhece na nossa profundidade. Mas nós queremos, Senhor, agradar a Ti. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, nossos erros. Mas nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha com as Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, refrigério. Ó, Senhor, aquilo que está, Senhor, nos atrapalhando, aquilo que está causando dor, nós repreendemos em Teu nome. Não num nome qualquer, mas no nome que tem poder, no nome que tem autoridade. E esse nome é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que nos deu uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite.
Se não fosse pelo seu maravilhoso amor, Senhor, não estaríamos aqui. Não sabemos o que teria acontecido conosco até o momento. Mas o Senhor é maravilhoso. Nós queremos dizer, Senhor, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar nas nossas vidas, na nossa família. Ó, Senhor, entra na nossa mente. Esteja conosco, Senhor. Abre as portas, Senhor, para que o Senhor esteja sempre presente. Ó, Senhor, nos capacita para que o Senhor não precisa pedir, Senhor, permissão, mas que o Senhor permaneça em nós. Nós agradecemos, Senhor, por este momento que passamos aqui, Senhor, juntos nessa noite. Nós agradecemos pelo louvor, Senhor, que ele chega no teu coração com gratidão, que chega no teu coração, Senhor, com alegria. Nós agradecemos, Senhor, pela palavra, ó, Senhor, que foi ministrada em nossos corações. Ó, Senhor, que essa palavra viva, essa palavra eficaz, traz frutos para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti. Ao teu lado está, espero em Ti.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém, irmãos? Tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do poder de Deus, né? Tatiana, Rodrigo, voltam mais vezes. Estamos com as portas abertas, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Sempre precisar, estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Uma semana abençoada, cheia de alegria, cheia, Senhor, de projeção do Senhor na sua vida. Amém? Pastor Santos vai estar aqui nos abençoando, né, orando, encerrando e abençoando com a bênção apostólica. Amém? Mão no coração, amém, bênção apostólica, aleluia. Obrigado por essa noite, fale conosco, nos ajude, deixe com que possamos te perceber. Salva-nos e seremos salvos, é o que diz a tua palavra. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, te guie, te abençoe, te guarde e guarde toda a sua família. Que assim seja, Deus te abençoe, uma boa semana. Deus é bom todo o tempo. Amém.